Fala, criatura divina. DJ, faz favor. Ó, lá em cima. Vai. Ó. Trocou a música, tá ficando tão esperto esse garoto, com medo de levar nota baixa aqui na tela da Band, entendeu? Obrigado. Vai abaixando, fazendo favor. Boa tarde, criatura divina. Quinta-feira, 13 horas e 30 minutos. A semana já está quase terminando. E nós já estamos o quê? Ao vivo aqui na tela da Band e também pelas nossas redes sociais. Vai lá no YouTube, vai lá no Facebook, pode nos assistir também, tá bom? Nosso assunto de hoje é o Fevereiro Laranja, mês da conscientização sobre a leucemia. Estou recebendo duas profissionais que estão representando a Unimed da cidade de Volta Redonda. Doutora Cristine Desirê, ela é hematologista, tá bom? E Andréia Fortes é uma oncohematologista pediátrica. Nossa, bastante profissão, né? Nós já vamos falar disso tudo já. E você de casa, criatura, participe conosco pelo nosso número que está aí na sua tela, 998 28 70 70. É o telefone direto da nossa produção. Mas, obviamente, antes de começarmos a entrevista, Sabiá, corre aqui comigo fazendo um favor no telão, porque, obviamente, tem recadinho que eu gosto por demais. Joga o primeiro de hoje da tarde, vamos lá. É da Manuela Ramos, da cidade de Campo dos Goitacazes. Aliás, eu quero agradecer a super audiência em toda a região dos lagos, esse fervo todo que vocês fazem aí com a gente, tá bom? Amo por demais, tá bom? Olá, boa tarde, tá aí? Que sua tarde seja repleta de alegrias e conquistas. Obrigado pelo carinho e da tua amizade. Beijo. Hashtag tá aí 1 hora e continua na campanha, você já sabe. Tem uns 4 ou 5 meses que nós estamos nessa campanha e não para, porque 1 hora vai que dá certo, né? E eu teria mais 30 minutos. Beijo. Obrigado aí, Manuela. Tem mais um? Joana Dark, da cidade de Volta Redonda. Boa tarde. Hoje está essa jovem senhora, ai que delícia, vai completar 101 anos. Manda um beijo para ela, obrigada. Ah, mas você esqueceu de mandar o nome dessa delícia aí, criatura. Olha só, gente, 101 anos não é para qualquer um não, né? Ai, que maravilha. Não esquece, Joana Dark, manda de novo que eu quero o nome dessa criatura divina iluminada por Deus, tá bom? Manda aí pra gente. Tem mais aí? Tem o Marco La Plata, Rio de Janeiro, estava sumido da minha tela. Oi, querido, um forte abraço para você e um beijo no corpo dessa criatura abençoada. Beijo, Marco, delícia. Aliás, como é que é? Tá de óculos hoje para não mostrar que você comprou lente verde, né? Eu já tô sabendo que é lente. Não vem falar que é natural não, porque eu vou ficar com mais ódio de você. Vem com essa gracinha não. Tem mais aí? Tem o Rio do Lourenço, da cidade de Campo dos Goitacazes. Hoje é quinta-feira. Desejo uma boa tarde para você e todos os convidados. Você é muito prestativo. Beijo no corpo, que a alma agradece. Hashtag tá aí 1 hora. Beijo, Campo dos Goitacazes. Pode mandar mais um. Temos a campanha. Obviamente, olha só, recado importante sobre a cidade de Petrópolis. Vocês já sabem do acontecimento lá na cidade de Petrópolis, não é verdade? Então, infelizmente, subiu para 208 o número de mortos na região serrana do Rio de Janeiro por conta daquelas chuvas horrorosas que aconteceram lá. Você de casa pode colaborar pelo meio da campanha Bandicufa, que é a Central Única das Favelas, e FNA, que é a Frente Nacional Antirracista. Abraçam Petrópolis. As doações serão revertidas em alimentos, itens de higiene e todo tipo de produto que possam ajudar as pessoas afetadas. Para mais informações, acesse o quê? band.com.br, tá bom? Ou então pelo Pix, que é doações@cufa.org.br. Tá bom para você? Vamos fazer o seguinte, eu vou tomar só uma aguinha, ainda mais que agora eu tô de regime, tô virando uma pessoa fitness. Mentira, eu vou tomar uma água porque eu tô com sede mesmo. E eu volto com o Tá Aí para Todos. Fui, delícia! Já estamos de volta com Tá Aí para Todos ao vivo e não se esqueça, se tiver alguma pergunta é só enviar, porque hoje nós vamos falar, olha lá na tela, Fevereiro Laranja, tá bom? Prevenção contra a leucemia, tá? E já tem o nome daquela delícia de 101 anos? Daqui a pouco você acha e joga aí para eu falar, tá bom? Boa tarde, primeira vez na minha tela, obrigado pela presença, quero agradecer também de antemão a Unimed de Volta Redonda que cedeu essas duas delícias para falar comigo aqui, tá bom? Vamos começar a trabalhar? Vamos começar a trabalhar. Qual a importância da conscientização contra a leucemia?
Vale a pena frisar, né? Então, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui pela primeira vez. Obrigada. Agradeço meu nome, o nome da equipe da hematologia da Unimed Volta Redonda e da Unimed Volta Redonda. Então, assim, para conscientizar, a gente precisa entender o que é uma leucemia, né, Thaí? A leucemia é uma doença que acontece pela proliferação da célula onde ela é fabricada. E o nosso sangue, ele é fabricado dentro do nosso osso, o tutano. Então, o nosso sangue é produzido no interior do osso, chamado medula óssea. Diferente da medula espinhal, que não tem nada a ver. Medula espinhal é um nervo, movimento. A medula óssea no interior do osso e produz células do sangue. Então, a leucemia, ela é uma doença invisível, mas com sintomas visíveis. E quando a gente fala em conscientização, é porque nessa proliferação dessas células doentes dentro dessa medula óssea, ela afeta a fabricação das células normais dessa medula. Então, ela afeta a produção das hemácias, e aí a gente tem as anemias, ela afeta a produção dos leucócitos, e a gente tem problemas de infecção, e afeta a produção das plaquetas, e aí as manifestações hemorrágicas. A anemia, ela tem algum grau mais elevado ou ela é sempre totalmente igual? Muito bom você falar isso, Thaí, porque todo mundo acha que a anemia vai virar leucemia, isso, não é? Assim, é um mantra, né? É. Assim, no consultório a gente chega lá, o pessoal chega assim, assustadérrimo, não, porque eu tenho anemia, eu vou ter leucemia, né? Então, isso não é verdade. Nem toda leucemia ela abre o quadro com anemia e também nem toda anemia vira leucemia, tá? É uma confusão, né, doutora? Isso, mas o que a gente entende é que se existe anemia, tá aí, é preciso investigar. Sim. Então você perguntou o grau. Então a gente tem as formas graves, moderadas e leves. Então isso depende do nível da célula que está ali circulando. A gente fala da proteína que carrega o oxigênio. Então, esses níveis determinam uma anemia muito forte, uma anemia de forma moderada ou uma anemia branda, uma anemia leve. Mas nem toda leucemia, ela vem com anemia e nem toda anemia dá leucemia. Mais uma pergunta, já vou inserir você, porque eu gosto dessas informações. A anemia sempre ela é ligada a uma alimentação que não tenha muito nutrientes. Isso é um mito ou isso é verdade? Não, isso é um mito. É um Por mito. exemplo, quando a leucemia vem quando a leucemia ela vem com anemia, isso não tem nada a ver com alimentação. Sim. Assim, não é uma carência de uma carne, uma carência de uma nutriente de ferro que vai fazer essa anemia acontecer na leucemia. Então, não é verdade que toda anemia é por deficiência de comida. Então, vocês de casa já podem fazer um X, caiu por terra, isso aí é mito. Isso, entendeu? mas a pessoa tem que ter as anemias, a grande maioria delas são de causas carenciais, e principalmente ferro e vitaminas do complexo B. Então, a pessoa ela precisa ter essas fontes para se manter saudável. Tá certo. Então, tá isso também é uma verdade. Tá bom, vamos para cá agora, vamos lá. Descoberta, tem mesmo leucemia. O primeiro tratamento tem uma regra ou às vezes já tem que partir por uma coisa mais agressiva? Começa lentamente ou já fala, não tem jeito. Porque às vezes a pessoa demora a descobrir e ela pode estar um pouco avançada. Qual é o primeiro passo aí, depois da descoberta? Depois do diagnóstico é sempre quimioterapia. Quimioterapia. Tá? Existem famílias diferentes de leucemias, né? Tem a leucemia linfóide aguda, mieloide aguda, linfocítica crônica, mieloide crônica, e aí as quimioterapias variam de acordo com a classificação dessa leucemia, mas o primeiro tratamento sempre é quimioterapia. Dependendo, pode ser que a pessoa precise de radioterapia também, ou transplante de medula óssea quando tem alto risco de voltar à doença, né, que a gente chama alto risco de recaída. Mas o tratamento inicial é sempre quimioterapia. Isso difere se a pessoa, a cura, né, ou uma semiparalisação dessa doença, isso depende também muito da reação do organismo, tanto numa pessoa com 20, 30 anos ou com uma pessoa de 60, 70, 80 anos? Sim, tem fatores genéticos que influenciam nessa resposta e individuais, né? Se é uma pessoa mais forte, se é uma pessoa
que faz atividade física, que se alimenta melhor, geralmente tem uma resposta melhor do que aquela pessoa. A resistência, uma né? resistência Porque melhor, é uma muito resposta agressiva, melhor. né? Ainda Sim. mais quando juntam as duas. A Sim. quimio e a radioterapia. É muito agressivo. É agressivo, Aí debilita. que vem queda de cabelo, a tonalização da pele também influencia, ela começa a ter uma mudança, começa a ficar fraca também a tonalização da pele. A pele fica mais ressecada. Mais ressecadas. Sim, mas a tonalização não. Ainda não existe, eu já vou começar a quebrar a ficha todinha aqui. Gente, não existe algo ainda que, com a tecnologia avançada que nós temos, ainda não existe algo que possa aliviar a dor dessas pessoas, não? Tem que passar por essas duas, são as mais recomendáveis? Ainda sim. Meu Deus, é complicado, né? Mas só lembrando o que a Andréa falou, ela comentou que existem formas de leucemia. Então, as leucemias agudas é essa abordagem que ela falou e que você está, né, sensibilizado. Mas existem as formas crônicas, tá aí, que em algumas leucemias, que também, acho que a gente acha que nem deveria ter esse nome, porque assim, você fala de leucemia, todo mundo é igual você, já pensou, morreu, pronto, acabou, né? Então, existem as formas crônicas, a chamada leucemia linfocítica crônica ou linfóide crônica, às vezes a gente nem trata, tá aí. Às vezes esse paciente, ele chega para o diagnóstico, e isso é uma leucemia frequentemente da pessoa mais idosa, mas também acontece em jovens, e ele não precisa tratar. Mas tem esse nome de leucemia, entendeu? Então, assim, em algumas situações, a leucemia, ela não necessariamente passa por tudo isso que você falou. Então, ela pode sim ser controlada? Então, ela é mais controlada nas formas crônicas do que nas formas agudas, quando tem essa abordagem que você falou, entendeu? Porque a gente já por isso que é ótimo ter profissionais como vocês aqui, porque o público precisa entender. Porque justamente quando já fala esse nome, a família inteira, porque aí entra todo o psicológico da família, já fala, pronto, vamos perder um ente da família. Não é mais ou menos por aí? Não é? O imaginário da pessoa não fica já abalado? Porque é uma doença grave, né? Então é comum acontecer isso sim. Deixa eu ver aqui, que tem uns dados aqui, eu gosto de show. Olha só, no Brasil, de acordo com a estimativa do Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA, o número de casos novos da doença estimados para cada ano do triênio 2020-2022 é de 5.920 casos em homens e em mulheres, 4.890. Esses valores correspondem a um risco estimado de 5,67 casos novos de a cada 100 mil homens, 4,56 para cada 100 mil mulheres. É um número expressivo ou está dentro da faixa? Aliás, eu queria que não tivesse dentro da faixa nenhuma, mas é um número considerável? A gente costuma dizer que leucemia é uma doença rara, não é uma doença frequente, né? Graças a Deus, não é uma doença frequente. É uma doença rara, só que quando acontece perto, né, da gente, né, com uma pessoa querida, né, com os nossos pacientes, isso é sempre muito sofrido. Mas ainda bem não é uma doença frequente. Quer acrescentar alguma coisa ali? Eu vi ali, porque olha só, os homens são maiores, 5.920. Por que essa? Tem alguma explicação ou também não tem? Ainda não tem explicação. Mas os homens são mais afetados. O que a gente tem é que existem formas de leucemia que acometem, para complementar, indivíduos em faixas etárias diferentes. Por exemplo, as leucemias linfóides agudas, elas são mais pediátricas, né? Na faixa etária mais pediátrica. Apesar de ter um pico também na idade mais avançada, na velhice. Já a leucemia mieloide aguda, ela acontece em todas as faixas etárias, sendo menos frequente na pediatria, né? E ela aumenta em uma incidência de 1,2 para 5,6 por 100 mil habitantes a partir dos 65 anos. Então, a gente costuma dizer que com a idade aumenta a frequência dessa doença. A gente tem mais outros dados que vocês queriam colocar, que eu já quero fazer uma pergunta aqui também. Já é que nós temos aqui, né? Essa área com a doutora aqui. Crianças está tendo um volume maior ou também é bem raro, como a doutora falou lá? É bem raro. É bem mais raro. Que ótimo também. As leucemias são tumores pediátricos mais comuns, tá? Que são tumores raros por si só. Tá?
tanto a leucemia quanto os outros. É o mais comum. Tem uma que, olha só, quais são os principais sinais dos sintomas da doença? Em criança, de modo geral, né? De um modo Criança geral, e adulto. Febre, dor no corpo muito forte, emagrecimento, apatia, né? A criança fica prostrada, o adulto também, né? Fica prostrado, dor óssea. Acha que com essa febre que nós estamos enfrentando até hoje, Covid, essas doenças parece que elas foram... Eu sempre falo isso com profissionais, porque a Covid tomou conta de toda a mídia. E aí essas doenças parecem, ficou assim, no ar que elas foram erradicadas. Isso é uma grande mentira. Isso é uma grande mentira. Houve alguns casos, esses sintomas, eles passam por alguma coisa que podem ser confundidos com Covid? Porque a dor no corpo também, a pessoa também não aguenta. Tem que ser exames bem mais minuciosos. Não, é diferente, porque a Covid faz muito sintoma gripal, gripal. É o que a gente fala, assim, a conscientização, o objetivo, assim, de nós estarmos aqui com você para a conscientização é, assim, prestar atenção em sintomas que são recorrentes, assim... Por exemplo, você está falando, você tem o Covid, que é um quadro viral, né? Então, ele vai aparecer e desaparecer rapidamente. Então, aquele sintoma que você tem, que é uma situação que ela perdure, assim, por mais tempo, o ideal é que você realmente preste atenção. Na verdade, esse alerta, essa conscientização aqui é para o paciente e para o colega médico também. Isso. Porque, às vezes, o colega, ele precisa, às vezes... valorizar um sintoma que ele não cede, né? Aquele paciente que às vezes vai de forma recorrente a um pronto-socorro, a uma emergência, né? E por isso que a Andréia falou, às vezes uma fadiga, às vezes a febre persistente, né? As crianças, elas têm mais essa queixa da dor óssea, o adulto já não tem tanto. Não é que toda dor óssea também, agora você vai falar que é leucemia. Não é isso. Mas, assim, é aquela situação recorrente que vale a pena a investigação. Né? Um hemograma diagnostica a leucemia? Pode não diagnosticar, mas ele pode ajudar nisso. Tá certo, então, tá bom? Olha só, vamos fazer o seguinte, depois eu vou ler esse dado que está aqui na minha tela, porque agora eu tenho que ir para o intervalo. Então fiquem com os meus anunciantes e infelizmente eu volto com o último bloco de Tá Aí para Todos aqui na tela da Band. Rapidinho, vai lá, volta já já. Foi um intervalo rapidinho, eu já estou de volta com o Sextou dos Genéricos. Vocês sabem que toda sexta-feira é dia dos genéricos, aonde? Na Drogaria Moderna. É isso mesmo que você ouviu. Toda sexta-feira é dia de super promoção de genéricos na Drogaria Moderna. Escuta só essa promoção, ó. Na compra de 3 caixas do mesmo medicamento genérico, você ganha a 4ª caixa totalmente de graça. É para você economizar de verdade. Sextou dos Genéricos na Drogaria Moderna. É toda sexta-feira uma super promoção. É economia de muitas ofertas somente para você. Na Drogaria Moderna você garante o menor preço nas compras do seu medicamento genérico. E por isso não abandone o seu tratamento, que é muito importante. Vá agora à Drogaria Moderna mais próxima e garanta já a sua economia. Visite seu médico regularmente. Agora, se persistirem os sintomas, o médico deverá o quê? Obviamente, ser consultado. Não perca, amanhã é dia, sexta-feira, Sextou Genéricos, na tela da Moderna, tá bom? Olha, tem um recadinho. Joana Dark, Volta Redonda. O nome dela é Aidil. Ai, que delícia! Olha... Um beijo, nesse tempo que você está aí, olha, passando por toda essa situação de Covid. Então, meu desejo para você, parabéns, muita saúde, mas sem limites. E eu quero saber que dia que vai ter comemoração já desse fervo. Oh, meu Deus do céu, que delícia, né? Olha aqui, ó, vou voltar aqui o recadinho. Ainda, segundo o Instituto, em 2019, ocorreram 7.370 óbitos por leucemia no Brasil. A taxa bruta de mortalidade entre os homens foi de 3,98 e para 100 mil homens. 4.014 óbitos entre as mulheres e foi de 3,24 para 100 mulheres, de 3.356 óbitos. Ainda acha que quando ocorre uma taxa dessas mortes, é simplesmente o tempo que eles ficam receosos em procurar vocês? Você quer responder?
Às vezes, não por eles, mas às vezes demora a chegar o paciente na gente por outros meios, né? A demora dos exames, A demora do diagnóstico, a demora da... da suspeição por outros médicos, a demora de conseguir fazer exame, sim. Sim, sim, porque nem todo mundo tem acesso tão rápido, né? Eu gosto de frisar isso. Eu acho, e como eu vou continuar repetindo todas as vezes que eu puder aqui na minha tela. Eu acho que as políticas públicas, elas, a leucemia não escolhe o mês de fevereiro para ela aparecer. Então, eu acho que essas campanhas, vou bater nessa tecla, elas precisam ser mais contínuas. Isso. Não é verdade? Você concorda comigo, doutora? Não, com certeza, precisa ser contínua. Mas aqui na cidade de Barra Mansa existe o serviço público capaz de tratar as leucemias também. Sim. Não da infância, né? Mas assim, dos adultos a gente tem essa possibilidade Que aqui ótimo, também, fico tá? feliz. Então isso é muito bom. Mas isso Unimed que a senhora está falando. Não, serviço público. Serviço público, mas aí eu acho que cai no que a doutora falou. A demora. Né? O volume, pode ser também que o volume seja maior, então a demanda, né, é complicado, mas precisa ter mesmo um olhar. Esse olhar para o diagnóstico, é isso que a gente falou, né, no bloco anterior, tem que pensar na doença. Na verdade, você só consegue fazer esse diagnóstico se você pensa naquele diagnóstico, porque senão a gente não consegue e aí realmente retarda. Mas independente do tempo do diagnóstico, tá aí, as leucemias, elas têm fatores de risco que determinam leucemias de alto risco, risco intermediário ou baixo risco, e isso faz diferença para o prognóstico da doença. E aí a gente vai ter um óbito, uma taxa de óbito maior ou não. Então, essas características, hoje em dia, que são definidas basicamente por estudos moleculares, né? Porque é isso que está vindo, né, hoje em dia, são estudo da molécula, não só da célula, mas do que tem dentro daquela célula. Então, essas determinações moleculares fazem com que a gente tenha leucemias de melhores prognósticos ou não. Tá e certo. aí, elas vão responder de forma melhor ou não aos tratamentos instituídos. Seja aquelas formas que a gente não precisa inicialmente tratar com químio, mas depois de 10, 15 anos, sim, ou seja, as formas agudas que a gente trata com químio logo ao diagnóstico e que vai evoluir para um transplante, e aí depende também dessas características prognósticas. Tá certo, sabe? Tem uma pergunta aqui, ó, porque olha aqui, ó, a leucemia, eu quero se está correto, a leucemia linfocítica, é isso mesmo? Isso. Aguda é o câncer mais comum para o público infantil. Como é feito esse diagnóstico? Tem algum diferencial para isso? Não, mas a partir de sintomas e sinais clínicos, Sim. você faz um hemograma que vai te levar à suspeição de leucemia. Né? Nem sempre o hemograma é o primordial, porque às vezes ele demora a se alterar em alguns dos casos, né? Então é mesmo sinais e sintomas que vão direcionar esse diagnóstico. Essa doença, ela tem variações diferentes? Pode se manifestar de forma diferente para cada criança. Então, aí o cuidado tem que ser muito maior ainda. É que a doutora Cristine falou, né? Você tem que ter o estalo, né? De ter essa suspeita quando acontecem sinais e sintomas. Tá. Né? Tem uma data, pode ser de uma vez por ano ou de 6 em 6 meses que pode ser feito esse exame ou não tem como, É quando o sintoma aparece mesmo que aí tem que ir lá ver o que está acontecendo. Então, tá aí, voltamos naquela situação. Deixa eu até sentar aqui, porque o assunto é interessante, eu fico em pé, Existem as formas agudas e existem as formas crônicas. As formas crônicas, a gente consegue ir percebendo uma mudança ao longo dos hemogramas de repetição. As formas agudas, normalmente, elas aparecem, aquela proliferação que eu falei lá dentro do tutano, na medula óssea, ela acontece de forma muito aguda, muito abrupta. Então, são poucas semanas até a medula estar infiltrada. Então, os sinais e sintomas que a Andréia falou, sinais e sintomas de anemia, aquela fadiga, aquela palidez, né? Sinais e sintomas do sangramento, pode ser um sangramento de gengiva, nasal, mas pode ser uma mancha roxa com frequência, aquelas pontinhas vermelhas petéquias, ou então os sinais e sintomas, né, os sintomas de infecção, com febre, calafrios. Então, isso que deve chamar a atenção para a progressão do diagnóstico. O transplante da medula ainda é uma das melhores soluções? Dependendo do grau, né?
falar de modo geral, assim, da doenças, é a única solução. Mas aí também se depara também na espera, né? Porque aí tem que fazer todos aqueles exames também para saber se é compatível ou não. Tem o time para fazer o transplante, tem que ser no tempo certo. Tem no tempo certo. É muito mais fácil encontrar a compatibilidade dentro da família ou não? É mais fácil. É mais fácil? É mais fácil, mas nem sempre é possível, né? Ainda tem isso também? Tem isso. Ai, doutor, você vai ter que voltar aqui para a parte 2 para a gente falar mais disso. Sabe por quê? Ai, meu tempo está acabando. A Amanda está aqui fazendo uma visita aqui, que é do marketing lá. Amanda Delícia, beijo, seja sempre bem-vinda, viu? Criatura divina, você aí de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação. E já sabe, amanhã, sexta-feira, tem fervo na tela da Band. Doutores, muito obrigado, viu? Obrigado, Unimed, também de ter liberado essas duas profissionais para mim aqui. Beijo no corpo, que a alma agradece. Já sabe, de segunda a sexta, 13h30, tá aí para todos, ao vivo na tela da Band. Fui, criatura divina. Até amanhã. Compromisso marcado.